vocês? Hoje a nossa videoaula vai falar sobre as medidas de massa. Este conteúdo ele é tão utilizado no nosso dia a dia que vocês vão ver a facilidade com que vocês vão aprender, ok? Então, qualquer dúvida que vocês venham a ter, é só mandar um recadinho lá na agenda eletrônica ou então na plataforma LMS. Um grande beijo para vocês e curtam bastante a nossa videoaula. Tchau! Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre as medidas de massa. Vamos começar? Vamos começar falando do quilograma e do grama. Observe essa cena onde o Lucas e a Ana foram ao mercado comprar algumas frutas para fazerem uma deliciosa salada de frutas. Nesta cena, nós observamos que eles estão passando pelo corredor das frutas e nós podemos observar que a maçã e a uva, os valores delas são referentes ao quilograma da fruta e os valores da manga e da pera são referentes a 100 gramas ou 500 gramas da fruta. Então, a gente observa que o quilograma e o grama são as unidades mais usadas para medir a massa de um corpo. E é sempre bom saber e nunca esquecer que 1 quilograma corresponde a 1000 gramas, ok? Eu quero apresentar para vocês agora o quadro de unidades com os múltiplos e os submúltiplos do grama. Esse quadro ele vai ser extremamente utilizado em todas as atividades que a gente tratar das medidas de massa. Então, vamos prestar atenção e conhecer cada detalhe dele. Aqui nós temos o quadro. A unidade fundamental da medida de massa é o grama. O grama a gente representa pela letra G. Os múltiplos do grama são o decagrama, que o símbolo é DAG, o hectograma, que o símbolo é HG, e o conhecido quilograma, que o símbolo é KG. Atenção, o símbolo começa com K, mas quando eu for escrever por extenso, quilograma se escreve com QUI. Atenção, ok? Vamos agora conhecer os submúltiplos do grama. Então, primeiro nós vamos conhecer o decigrama, que o símbolo é DG. Depois nós temos o centigrama, que o símbolo é CG. E por fim, nós temos o também conhecido miligrama, que o símbolo é MG. Então, vamos observar que eu tenho aqui 1 grama. Agora, se eu tiver 1 decagrama, ele é equivalente a 10 gramas. Se eu tiver 1 hectograma, é o equivalente a 100 gramas. E 1 quilograma é o equivalente a 1000 gramas. Agora, no submúltiplo, 1 decigrama equivale a 0,1 grama. 1 centigrama equivale a 0,01 grama. E 1 miligrama equivale a 0,001 grama. É tranquilo isso, amores. Agora, observem que o múltiplo do grama mais utilizado é o quilograma. E o submúltiplo mais utilizado é o miligrama. Agora, existe uma unidade de medida que ela é utilizada para grandes massas, que é a tonelada. E a tonelada, ela não tem no quadro de unidades. Quando eu quiser transformar, eu tenho que saber que 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Então, toda vez que eu quiser transformar de tonelada para quilograma, basta eu multiplicar aquele número por 1000. E para quando eu quiser medir pequenas massas, eu vou utilizar o miligrama, ok? Agora, observem que 1 quilograma é igual a 1000 gramas e que é igual a 1 milhão de miligramas. Agora, eu vou mostrar para vocês como nós fazemos a leitura das medidas de massa. Para isso, eu vou usar o quadro de unidades, conforme eu havia falado, ok?
Então, vamos observar quais são os procedimentos para a leitura da medida 4,27 gramas. Então, vamos lá. O primeiro procedimento é representar o quadro de unidades. Então, eu vou fazê-lo aqui colocando os múltiplos e os submúltiplos do grama. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aquele número dentro do quadro de unidades. Só que eu não posso colocar de qualquer jeito. Eu tenho que localizar o último algarismo da parte inteira na sua respectiva unidade de medida. Só para recordar, parte inteira é o que está antes da vírgula. Então, nesse nosso exemplo, o 4, que é o último algarismo da parte inteira, tem que ser colocado na casinha do grama. Então, vamos lá, vou colocar o 4 junto com a vírgula na casinha do grama. Agora, eu vou posicionar os demais algarismos deste número, que é o 2 e o 7. Pronto, algarismos posicionados, o que eu tenho que fazer? Agora vou ler a parte inteira acompanhada da unidade de medida do seu último algarismo. E depois eu vou ler a parte decimal desta medida acompanhada da unidade de medida do seu último algarismo. Então, nesse exemplo aqui, eu vou ler da seguinte maneira: 4 gramas e 27 centigramas. Viram como é fácil de fazer? Vamos, então, agora treinar mais um pouquinho. Agora, eu quero escrever por extenso o número 12,05 hectogramas. Então, vamos observar os procedimentos ali em cima. Primeiro, eu represento o quadro de unidades. Pronto, está aqui o quadro de unidades. Agora, eu vou colocar o número nesse quadro de unidades e vou colocar o último algarismo da parte inteira na sua respectiva unidade de medida. O último algarismo é o 2, então ele vai ficar nesse exemplo no hectograma. Então, vou colocar lá o 2 com a vírgula no hectograma. Agora, eu vou posicionar os demais algarismos deste número. Então, antes do 2 eu tenho o 1 e depois do 2 eu tenho o 0 e o 5. Pronto! Números posicionados, eu vou para o meu terceiro procedimento. Eu leio a parte inteira acompanhada da unidade de medida do último algarismo. Então, vai ficar 12 hectogramas. E depois eu leio a parte decimal acompanhada da unidade de medida do último algarismo. Então, eu vou ler 12 hectogramas e 5 gramas. Fácil, não? Agora, nós vamos ver como eu transformo as unidades de medida de massa. Então, para isso, eu tenho que ter por base o seguinte fato: a cada unidade de medida de massa à direita é 10 vezes maior que a unidade anterior. Então, vamos prestar atenção que eu vou ensinar de uma maneira muito mais prática. Observe. Eu posso transformar uma unidade maior em uma unidade menor apenas deslocando a vírgula para a direita. Observe aqui os exemplos. Nesse primeiro exemplo, eu tenho 6 quilogramas e eu quero saber quanto vale 6 quilogramas na unidade de massa grama. Então, como eu tenho que fazer? Eu vou pegar o meu quadro de unidades e vou colocar ali o último algarismo na casinha mencionada. Então, eu vou botar 6 quilogramas. Só que agora eu quero saber em grama. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar uma vírgula no grama. Coloco a vírgula lá. E essas casinhas que ficaram vazias, a do hectograma, a do decagrama e do grama, não podem ficar sem algarismos, porque tem uma vírgula ali no grama. Então, eu vou completar com 0. Pronto. Então, 6 quilogramas é a mesma coisa que 6.000 gramas. Vamos a mais um exemplo. Agora, eu quero transformar 8,247 quilogramas em decagrama. Então, primeira coisa, eu vou fazer o meu quadro de unidades. Pronto. Agora, eu vou posicionar o último algarismo da parte inteira na unidade de medida mencionada. No caso ali, é o quilograma. Então,
Então, eu vou botar o 8 com a vírgula ali no quilograma. Vou posicionar os demais algarismos, o 2, o 4 e o 7. Pronto. Agora, eu quero ir para qual unidade de medida de massa? Eu quero ir para o decagrama. O que eu vou fazer? Vou posicionar a vírgula no decagrama. Pronto, acabei. 8,247 quilogramas é igual a 824,7 decagramas. Mais um, só para a gente ter a certeza de que vocês aprenderam direitinho. Agora eu quero transformar 5,4 gramas em centigramas. Primeira coisa que eu faço é colocar o meu quadro de unidades. Meu segundo passo é colocar o quê? Eu tenho que verificar o último algarismo da parte inteira e em qual unidade de medida de massa eu vou botar. Então, eu ali tenho que colocar o 5 no grama. Então, vou colocar lá o 5 e a vírgula no grama. Agora, eu vou posicionar o restante dos meus algarismos. No caso, eu só tenho 4, então, vou botar o 4 ali. Só que eu quero ir para qual unidade? Qual é a unidade de medida de massa que eu quero transformar? É o centigrama. Então, eu vou deslocar a vírgula lá para o centigrama. Pronto. Só que não pode ficar uma casinha só com vírgula. O que eu tenho que colocar ali? Muito bem, vou colocar um 0. Então, 5,4 gramas é equivalente a 540 centigramas. É muito fácil, é só deslocar a vírgula. Agora, vamos ver como a gente faz quando a gente quer transformar uma unidade menor em uma unidade maior. A gente vai deslocar a vírgula para a esquerda. Então, observe bem. Nesse primeiro exemplo, eu quero saber quantos gramas eu tenho em 600 centigramas. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o meu quadro de unidades. Vou pegar o último algarismo e vou ver em qual casinha que ele vai ficar. Então, tem que ficar no centigrama. Então, vou botar lá o 0 no centigrama. Vou posicionar o restante dos algarismos. Então, antes desse 0, eu tenho um 0 e um 6. Pronto. Posicionei já bonitinho o meu número dentro do quadro de unidades. O que eu vou fazer agora? Eu vou verificar para qual unidade de medida eu vou ter que transformar. No caso, é o grama. O que eu tenho que fazer? Vou colocar a vírgula no grama. Pronto, terminei. Eu já sei que 600 centigramas é igual a 6 gramas. Mais uma, para a gente encerrar essas transformações de medidas de massa, hein? Agora, eu quero transformar 630 gramas em quilograma. Então, a primeira coisa que eu faço é o quê? Muito bem, o quadro de unidades. Agora, o segundo passo qual é? Verificar onde eu vou colocar o último algarismo. Nesse exemplo, é no grama. Então, eu vou agora utilizar o quadro para colocar esse número. Vou botar o 0 no grama, o 3 no decagrama e o 6 no hectograma. Prontinho, número posicionado. Qual é o próximo passo? Isso! Vou verificar para qual unidade de medida eu quero andar. No caso, é para o quilograma. Já vi onde está o quilograma, vou botar a vírgula lá. Pronto. Mas não existe número sem parte inteira. O que eu vou colocar? Um 0, isso! Então, 630 gramas é igual a 0,630 quilogramas. É bem fácil, não é? Então, agora chegou a hora de vocês resolverem todas as atividades que foram propostas, ok? Então, bons estudos para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau!